Vamos lá, pessoal. Vamos para vários itens importantes, vários tópicos importantes, pessoal, das nossas listas lineares. Vamos começar, pessoal, com a introdução e conceituação, que seria o seguinte. Pessoal, listas lineares são conjuntos de elementos, objetos, variáveis, tarefas ou qualquer coisa que se possa enumerar ou formar um conjunto. Beleza, pessoal? Galera, são estudos de dados nas quais elementos de um mesmo tipo de dado estão organizados de maneira sequencial. Não necessariamente estão fisicamente em sequência na memória, perfeito? Porque nós podemos ter as listas, pessoal, encadeadas. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. Mas a ideia, pessoal, a ideia principal é que exista uma ordem de elementos dentro da lista, sendo ela sequencial ou encadeada, que a gente vai ver esses dois tipos mais na frente. Pessoal, exemplos do nosso dia a dia sobre listas. Temos pessoas na fila de um banco, letras de uma palavra, relação de notas dos alunos de uma turma, itens em estoque em uma empresa, dias da semana, vagões de um trem, pilha de pratos, cartas de baralho. Tudo isso você pode enumerar, pessoal. Tudo isso você pode formar um conjunto, um elemento após o outro, em uma determinada posição. Pessoal, quais são as possíveis operações que vocês podem encontrar em uma estrutura de dados do tipo lista linear? Você pode criar uma lista, remover, pessoal, uma lista, inserir um elemento na lista, perfeito? Remover um elemento dessa lista, acessar, pessoal, um elemento da lista. Também você pode alterar um elemento da lista, combinar, pessoal, duas ou mais listas, ordenar uma lista, copiar uma lista para outra, perfeito? Localizar elemento através de uma informação. Então, pessoal, são operações que vocês podem encontrar durante aí a criação de uma lista, ok? E, pessoal, quais são os tipos de alocações que nós podemos fazer em relação a uma lista? Então, o que nós temos? Temos as listas lineares do tipo sequenciais. Essas listas, pessoal, também chamadas de contíguas, elas são implementadas em arrays. Os elementos estão armazenados sequencialmente na memória. Pessoal, utilizando, por exemplo, a linguagem de programação Java, onde você cria um array, pessoal, com elementos. Então você vai ter lá, sei lá, um array de valores do tipo int. Então você pode ter lá, você cria, no momento da criação do seu array, você diz que haverá 5 posições, de 0 até 4. Cada posição dessa vai representar, pessoal, um valor do tipo int. Cada posição vai representar um valor do tipo int, perfeito? De 0 até 4. Aliás, da posição 0 até 4, perfeito? E aí, pessoal, vamos acessar então, cada uma desses valores através do nome do nosso array, seguido do índice do elemento, perfeito? Dentro do array. Pessoal, isso fica sequencialmente na memória. Então fica muito mais fácil de você acessar um elemento, perfeito? Só que nós temos a desvantagem. Uma vez que você definiu em tempo de compilação, perfeito? Que você vai ter apenas 5 posições para o seu array, no caso, que vai representar uma lista sequencial, você não tem mais como diminuir ou aumentar. Mas, para isso, nós temos um outro tipo de lista, pessoal, que são as encadeadas, onde, além do índice, o elemento em si, além do índice e do seu valor, ok? Porque cada elemento tem o seu índice e o seu valor. Além disso, pessoal, ele tem um campozinho chamado próximo, que ele vai apontar para o próximo elemento.
Só que esses elementos, pessoal, de uma lista encadeada, eles não estão necessariamente sequenciais na memória. Porque um elemento aqui primeiro, perfeito, com seu valor e apontando para o próximo está aqui, ele pode apontar para um próximo em um outro ponto da memória, depois o segundo elemento aponta para o terceiro que está em outra memória, em outro ponto da memória, o terceiro aponta para o quarto e por aí vai. Só que a vantagem, pessoal, das listas encadeadas é que você pode criar mais elementos ou remover os elementos, ok? Em tempo de execução. Não é necessário você falar o seguinte, olha, eu tenho uma array de 5 posições, acabou. Eu tenho uma array de 1000 posições, acabou. Não tem como você diminuir ou aumentar o tamanho do array. Agora, com as listas encadeadas, como nós temos essa questão do próximo, então você pode fazer com que o último aponte para mais um. Então ele passa a ser o penúltimo. Aí o último agora aponta para mais um. Então você vai crescendo e diminuindo em tempo de execução, sem problema algum, beleza? Mas, para você acessar um valor, pessoal, você vai ter que chegar no primeiro e você vai, próximo, até chegar no elemento que você quer. Ah, eu quero pegar o 90º elemento, então vai um por um. Já nos arrays, pessoal, basta você ter o nome do array e o índice, ok? Que você quer. Eu quero lá o índice 45, eu quero o elemento do índice 45. Acabou, tá lá. Agora, se você for utilizar isso na parte das listas encadeadas, você vai ter que ir na primeiro elemento, segundo, terceiro, até chegar no 45. Aí sim encontrar. Ou seja, o tempo de acesso de uma lista encadeada é muito maior do que o tempo de acesso, né? Muito maior mesmo do que o tempo de acesso numa lista sequencial, beleza? Continuando, pessoal, e nós temos também a alocação para as listas encadeadas, pessoal. Os elementos não necessariamente estão armazenados sequencialmente na memória. Porém, a ordem lógica entre os elementos que compõem a lista deve ser mantida, ou seja, sempre nós temos o espaço de memória, pessoal, para o ponteiro para o próximo. Veremos isso daqui a pouquinho, mais na frente. Vamos lá, pessoal. É bom e assim, né? Pouca conversa e muita questão, né? Bom demais. Vamos lá, pessoal. Galera, assinale a estrutura de dados caracterizada por um conjunto de dados dispostos por uma sequência de nós, onde cada nó também armazena um ponteiro que indica a posição do próximo elemento. Pessoal, vimos que podemos ter um array para definir, beleza? Para suportar, né, as listas sequenciais, e eu falei que cada elemento de uma lista encadeada vai ter a informação do próprio elemento e um ponteiro para o próximo, para que você tenha o seguinte: próximo elemento, informação, próximo elemento, informação, e o próximo desse cara aqui, ele pode ser null, quer dizer que esse cara aqui é o último, ok? Se enquanto tiver um cara apontando para ele, beleza. Agora, se ele apontar, aqui o próximo dele apontar para nada, quer dizer que ele é o último elemento da lista. Então, pessoal, olha aqui. Assinar a estrutura de dados caracterizado por um conjunto de dados dispostos, porque aqui nós temos uma certa sequência. Porém, pessoal, não necessariamente vai estar na sequência na memória. Porém, a ordem lógica é mantida, beleza? Onde cada nó armazena um ponteiro que indica a posição do próximo elemento. Tá aqui, pessoal. Perfeito? Lista encadeada. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho com mais informação. Pessoal, acerca de lógica de programação, algoritmos, tipo de dados e variáveis, julgue o próximo item. Existem duas formas de representar o armazenamento de dados estruturados. Sequencial, né, que é através da estrutura de tamanho fixo, como arrays, e a encadeada, que é utilizada para a estrutura de tamanho variado, como listas, pilhas e vetores. Pessoal, olhem só. O termo vetor, perfeito,
ele é o seguinte, ele é sinônimo de arrays. Arrays, vetores e arranjos. Então, pessoal, arrays, vetores e arranjos são sinônimos, perfeito, na lógica de programação. Ok? Então, existem duas formas de representar. A sequencial, que é utilizada para estrutura de tamanho fixo, como arrays, vetores ou arranjos, que são sinônimos. Então, por isso que esse cara bem aqui, ó, deixou a questão errada. Perfeito? Aí, pessoal, é interessante demais, porque você vê a maldade do examinador. Porque você vai lendo, né? Você, como concurseiro, eu como concurseiro, a gente vai lendo. E aí a gente fala, e aí encadeada, que é utilizado para estrutura de tamanho variado, como listas, pilhas, vetores. Vetores, pessoal, tem um tamanho fixo também, porque é um sinônimo de arrays, ok? Com isso, pessoal, podemos corrigir da seguinte maneira. Existem duas formas de representar o armazenamento de dados estruturados. A sequencial, que é utilizado para estrutura de tamanho fixo, como arrays, também chamado de arranjos e vetores, perfeito? E a encadeada, que é utilizada para estrutura de tamanho variado, como listas, pilhas e filas, beleza? Pessoal, mas aqui eu faço uma observaçãozinha bacana para vocês. Olhem só. Vamos entender aqui, para que vocês possam me acompanhar no raciocínio. Pessoal, listas, elas podem ser implementadas, alocadas de forma sequencial, utilizando para isso arrays, vetores ou arranjos, que são sinônimos na lógica de programação. São estruturas de tamanho fixo, onde você define qual é o tipo de cada elemento desses caras, ok? De cada elemento dessas estruturas, perfeito? Então, você tem elementos do mesmo tipo, perfeito, para arrays, vetores e arranjos, que são formas de você implementar listas sequenciais, perfeito? E também você pode utilizar, através de uso de ponteiros, para você criar listas encadeadas, onde um elemento vai ter um espaço de armazenamento para o ponteiro apontando para o próximo elemento, numa ordem lógica da sua estrutura, perfeito? Ok. Galera, com isso, ele fala o seguinte, na questão fala o seguinte, que é a encadeada, que é utilizada para estrutura de tamanho variado, como listas. Pessoal, listas podem ser implementadas de forma sequencial também, de tamanho fixo. E também de tamanho variado, como utilizando aí essa informação do ponteiro próximo, perfeito? Então, tanto um quanto o outro, pessoal, são formas de implementação de listas. Beleza, essa é a nossa primeira observação. A segunda observação, pessoal, é que pilhas e filas, que a gente vai ver daqui a pouquinho mais na frente, somente a título de informação, são tipos especiais de listas, perfeito? São tipos especiais de listas. É como se fosse, pessoal, que as listas fossem superclasses e as pilhas e filas fossem como se fossem subclasses, classes descendentes, beleza? E aí, pessoal, o que nós temos? Ora, se listas podem ser implementadas de forma sequencial ou de forma encadeada, as pilhas e filas também, perfeito? Então você pode ter pilhas feitas de forma sequencial, pilhas de forma encadeada, filas de forma sequencial, filas de forma encadeada, perfeito? Porque a sua mãe, as listas, também, elas são implementadas dessa maneira. Elas podem ser implementadas dessa maneira. Beleza, pessoal? Então, são duas informações aí importantes para se ter dentro desse contexto aqui. Mas aí, pessoal, a gente vai ver isso daqui a pouquinho. A gente vai ver daqui a pouquinho sobre essa questão de tipos especiais, que são as pilhas e filas. A única diferença, pessoal, é que é o seguinte,
que as listas vocês podem inserir em qualquer ponto da sua lista, você pode remover de qualquer ponto da sua lista. Eu ia falar né? Já as filas e as pilhas, pessoal, elas seguem princípios para remoção e inserção, perfeito? A gente vai ver isso daqui a pouquinho, de uma forma geral, dentro do assunto aqui de listas. Porém, pessoal, nós vamos destrinchar nas apresentações específicas sobre cada um desses carinhas, beleza? Não se preocupem. Então, vamos voltar aqui, pessoal. Galera, vamos lá. Sobre a estrutura de dados e seus tipos, para cada afirmativa abaixo, informe se é verdadeira ou falsa. Em seguida, marque a opção, né? Então, pessoal, vamos marcar certo ou errado aqui no estilo padrão CESP. Vamos embora. Em uma lista encadeada, pessoal, cada elemento ocupa uma posição sucessiva ao anterior. Pessoal, nesse caso, nós não podemos ter essa certeza. Agora, em uma lista sequencial, sim. Uma posição sucessiva ao anterior, na memória, com certeza. Em uma lista encadeada, cada elemento não necessariamente ocupa na memória uma posição sucessiva ao elemento anterior. Porém, existe uma ordem lógica. Uma ordem lógica, pessoal. Perfeito? Aqui a informação do elemento 1, do elemento 2, do elemento 3. Aqui é o próximo do 1, próximo do 2, próximo do 3. Existe uma ordem lógica, onde, a partir do primeiro, eu sei quem é o segundo, eu sei quem é o terceiro, quem é o quarto, quem é o quinto, mas não necessariamente eles estão na mesma posição sucessiva lá na memória. Perfeito? Ok?